Vou te contar algo que vai te arrepiar dos pés à cabeça. Jesus está voltando. E sabe o que é mais interessante? Jesus deixou sinais claros sobre o seu retorno. Preste bastante atenção. São 7 sinais que marcariam o retorno de Jesus. E desses 7 sinais, 6 já se cumpriram e agora só resta mais um sinal. Isso mesmo. Assim que esse sinal se cumprir, Jesus pode retornar a qualquer momento. E aqui está algo que devemos ficar em alerta, pois esse último sinal que falta está prestes de acontecer. Nesse vídeo vou te explicar tudo de forma detalhada e você vai ver que o que estou dizendo é tudo verdade que foi profetizado na Bíblia e que hoje vemos isso se cumprir bem diante dos nossos olhos. Deixe-me colocar você dentro dessa promessa viva. Jesus disse palavras que não envelhecem. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Em Mateus, capítulo 24, versículo 35. Isso não é poesia. É compromisso eterno. A Bíblia é muito clara sobre isso. Não são especulações nem teorias. Os detalhes são absolutamente precisos. Quando ele falou da figueira, não estava jogando com símbolos soltos. Aprendei da figueira, quando seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Em Mateus capítulo 24, versículo 32. Vou te mostrar por que isso é um alerta. Nomes, datas, profecias, lágrimas, nações. Você vai enxergar como tudo se conecta no plano de Deus e vai perceber que não é acaso. Agora vem algo que vai te deixar impactado. Deus colocou Israel como ponteiro central desse relógio, não por capricho, mas por aliança. Quando Isaías perguntou: pode nascer uma nação de uma só vez? Em Isaías capítulo 66, versículo 8, a pergunta ecoou pelos séculos como um trovão guardado. E aconteceu. Isso não é coincidência. É cumprimento literal. A história empurrou um povo espalhado de volta para a sua terra e o mundo teve que olhar. Zacarias já tinha avisado que Jerusalém seria uma pedra pesada para as nações em Zacarias capítulo 12, versículo 3. Diga a verdade, você vê isso nas manchetes ou não vê? Você consegue imaginar o quão extraordinário é viver esse cenário prometido e traçado muito antes de a gente nascer? Mas há algo que você precisa entender. Jesus não apontou guerras e tremores como fim em si. Ele chamou isso de princípio das dores. O coração da mensagem está num conjunto de sinais que funcionam como um mapa. 7 marcas. 7 passos, 7 campainhas que tocam na alma de quem vigia. E quando essas campainhas tocam, o vigia não volta a dormir. Vigiai, pois, é o chamado. Mateus capítulo 24, versículo 42. Você sente esse convite? É forte, é urgente, é pessoal. Não é para assustar você, é para acordar você. É para tirar o embaraço dos olhos e mostrar que o rei está à porta. Aqui está algo fascinante. A Escritura conversa com a história como 2 amigos antigos que se entendem pelo olhar. Daniel ouviu que o conhecimento se multiplicaria no tempo do fim em Daniel capítulo 12, versículo 4. João viu povos e línguas diante de um cordeiro em Apocalipse capítulo 7, versículo 9. Jesus garantiu que o evangelho correria a terra toda em Mateus capítulo 24, versículo 14. Cada palavra tem endereço, cada promessa tem chão, e quando o chão treme, a promessa se levanta. Você percebe o quão extraordinário isso é? Não estamos falando de datas inventadas. Estamos falando de um roteiro traçado com antecedência, marcado com sangue, lágrimas e esperança. Deixe-me contar algo que vai te deixar impressionado. Deus não perdeu o controle por um segundo. Isaías disse que ele anuncia o fim desde o princípio em Isaías capítulo 46, versículo 10.
Isso muda tudo. Essa frase derruba o medo, corta a dúvida e acende a fé. Se ele fala antes e cumpre depois, então a sua palavra é a âncora, e uma âncora segura a embarcação mesmo quando o vento uiva. Meu amigo, segura essa verdade no peito. Ela vai ser o seu norte quando o mundo gritar em confusão. Porque gritos virão, mas o Cordeiro fala mais alto. Mas agora vem a parte que realmente vai te impactar. Esses 7 sinais não são peças soltas. Eles formam uma escada. Cada degrau toca a sua vida. Não é teoria para pregador. É recado para pai, mãe, jovem, idoso, trabalhador, gente real com dor real. Quando Jesus diz, está próximo às portas, em Mateus, capítulo 24, versículo 33, ele está falando com você. Com o seu cansaço, com a sua culpa, com o seu desejo secreto de ver justiça. E ele não falha, ele não mente, ele volta. Isso é simples, isso é direto, isso é fogo puro para a alma. E sabe o que é mais incrível? O último sinal não depende do seu poder, nem do meu. Depende da agenda do céu. Só que os 6 passos anteriores já estão gritando que o palco está montado. É como entrar numa sala e ver as luzes ligadas, as cadeiras no lugar, a música afinada. Falta só o protagonista aparecer. Você consegue sentir? É como eletricidade no ar. É como se a criação prendesse a respiração. Romanos capítulo 8, versículo 22 fala de gemido. O mundo geme. O coração de quem crê também. É o gemido de quem espera o Rei. Vou te dar uma imagem. Pense numa madrugada longa. O vento é frio, mas lá no horizonte nasce um fio de luz. Ainda é noite, mas você já vê a linha clara cortando o céu. É isso. Os 6 sinais brilham como essa linha. E quando a luz cresce, ninguém segura o dia. Não são especulações nem teorias. A Bíblia é muito clara sobre isso. Os detalhes são absolutamente precisos. E o Espírito Santo testifica no íntimo. Prepare-se, fique de pé, olhe para cima. Porque a madrugada não dura para sempre. Percebe como isso toca o seu hoje? Não é só profecia grande, é decisão pequena também. É pedir perdão, é perdoar, é largar o peso que prende. É dizer, Jesus, eu preciso de ti. Porque quando o Rei vier, ele não procura discursos. Ele procura corações. Corações lavados, olhos acesos, mãos abertas. Você foi chamado para esse tempo. Não por acaso, não por sorte, chamado, escolhido, amado. E isso vai te deixar sem palavras quando cair a ficha de que você está vivendo a página mais intensa da história. E meu amigo, a história segue. O relógio não parou. A linha de luz cresce no horizonte. O vento muda. A cidade desperta, e a palavra que não passa continua firme, como rocha sob os pés de quem crê. A linha de luz já apareceu no horizonte, e agora vamos enxergar de perto esses 7 sinais. Lembra do que dissemos? Eles não são peças soltas, eles formam uma escada, e 6 degraus já estão firmes no chão da história. Falta um. Meu amigo, abre o coração. Vou te mostrar cada marca com Bíblia na mão, com nomes e datas, com poeira de estrada e cheiro de lágrima. Isso não é coincidência. A Bíblia é muito clara sobre isso. Os detalhes são absolutamente precisos e tudo aponta para o mesmo lugar. Jesus está voltando. Sinal 1. Israel voltou a viver como nação. Por quase 2000 anos o povo ficou espalhado. O templo caiu no ano 70 depois de Cristo. A grande dispersão aconteceu por volta do ano 140 depois de Cristo. Muitos pensaram que acabou, mas o profeta já tinha perguntado: quem jamais ouviu tal coisa? Pode nascer uma nação de uma só vez? Em Isaías capítulo 66, versículo 8, e em um só dia, em 1948, Israel renasceu. Isso é extraordinário. Não são especulações nem teorias. É um registro. A figueira brotou.
Jesus disse que quando a figueira brota, o verão está perto em Mateus, capítulo 24, versículo 32. Você percebe o impacto? Sinal 2. Jerusalém no centro do mundo. Não é apenas política, é espiritual. Naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Em Zacarias, capítulo 12, versículo 3. O texto é direto. Todos os que a carregarem se ferirão. Você liga a TV e vê a cidade em foco. Oradores, conselhos, exércitos, promessas de paz. Por que tanta atenção num monte pequeno, numa faixa estreita de terra? Porque o relógio de Deus bate ali, porque o plano eterno passa por ali. Isso vai te deixar impressionado. O mapa da profecia e o mapa do jornal apontam para o mesmo ponto. Sinal 3. O conhecimento se multiplicou. Daniel ouviu. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Em Daniel capítulo 12, versículo 4. Olhe ao redor. Viagem veloz, telas em cada bolso. Voz que cruza oceanos em segundos. Ferramentas que aprendem. Dados por toda parte. Coisas que levavam séculos agora mudam em meses. Você percebe como isso grita tempo do fim? A palavra conhecimento no hebraico, da'at, fala de saber prático, real, que mexe com a vida. E é isso que vemos. É prático, é diário, é total. Sinal 4. O Evangelho corre pelas nações. Jesus afirmou: Este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. Então virá o fim, em Mateus capítulo 24, versículo 14. A palavra nações no grego etnos não é só país no mapa, são povos e línguas. Hoje a mensagem alcança aldeias, ilhas, metrópoles, prisões, telas. Gente traduz a Bíblia, canta salmos, abre casas, parte pão, ora, ama. Não são apenas templos e microfones, é testemunho vivo, e isso está pegando fogo nos 4 cantos. Você consegue imaginar o que é ver essa frase de Jesus se cumprir diante dos nossos olhos? Sinal 5. O amor se esfria e a injustiça cresce. É duro falar, mas é real. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Em Mateus capítulo 24, versículo 12. Olhe as ruas, vidas descartadas, lares quebrados, mentiras virando moda, corrupção vestindo terno e também camiseta. O coração fica gelado e a fé vira meme. Só que Jesus já tinha avisado. Não para desanimar você, mas para acordar você. É alerta, é sirene. Quando o gelo se espalha, o crente acende o fogo do altar. E isso é extremamente necessário neste tempo. Sinal 6. Falsos cristos, falsos profetas, sinais que enganam. Surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes sinais e maravilhas, se possível, enganariam até os escolhidos. Em Mateus capítulo 24, versículo 24. Aqui o texto é cortante. Milagre não é selo de verdade. Carisma não é caráter. Plateia cheia não é garantia de céu. Como a gente vence isso? Com Bíblia aberta, joelho no chão e coração simples. Examinai tudo, retende o bem. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 21. Meu amigo, essa triagem salva a alma. Isso não é teoria, é cuidado de Deus com você. E qual é o 7º sinal? O templo em Jerusalém. Paulo disse que o homem do pecado se assentará como Deus no templo de Deus em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4. Para isso ocorrer, o templo precisa existir de novo. João ouviu. Mede o templo de Deus, em Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Isso mostra lugar, altar, gente adorando. O monte do templo hoje tem construções islâmicas. O clima é tenso, mas a palavra já aponta para um cenário onde o espaço do templo volta a ser assunto do mundo. É a última peça. Quando ela encaixar, o relógio dispara. E sabe o que é mais incrível? Os outros 6 sinais já estão na parede brilhando. Mas há algo que você precisa entender.
Tudo isso não é para assustar você, é para preparar você. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Em Mateus, capítulo 24, versículo 42. O verbo é no presente, é agora. Vigiar é viver limpo, é ajustar contas, é amar forte, é levantar os olhos, é dizer, vem Senhor Jesus, em Apocalipse capítulo 22, versículo 20. A fé verdadeira não corre do futuro. Ela abraça a promessa, ela olha o Rei. Ela espera com a lâmpada acesa, como as prudentes de Mateus capítulo 25, versículo 4, que tinham azeite de sobra. Antes de seguir, quero que você participe ativamente deste alerta. Escreva um comentário com esta frase simples e poderosa. Eu estou vigiando os 7 sinais. Digite exatamente assim, do seu jeito, com fé e convicção. Seu comentário é semente, ele desperta outros, ele declara que você não dorme, ele marca seu coração com decisão. Vamos encher os comentários de vigias do Rei, espalhando luz no meio da noite. E enquanto você escreve, guarda isso no peito. O Rei não atrasa. Ele vem no tempo certo, ele sustenta quem espera, ele levanta quem caiu, ele limpa quem se rende. E a cada dia, quando você olhar as notícias ou o espelho, lembre-se, 6 sinais já estão aí, falta um. E o coração que vigia aprende a viver leve, santo e pronto, porque o amanhecer já toca o céu com fios de ouro. Meu amigo, agora que você já viu os 6 sinais cumpridos e percebeu que só resta um, quero que você imagine comigo como seria viver na época em que cada um desses sinais estava nascendo. Pense no judeu que viu Jerusalém destruída no ano 70 depois de Cristo. Ele poderia pensar, acabou, não tem mais volta. Mas séculos depois, Israel ressurgiu como uma figueira que floresceu de novo. Você consegue sentir o impacto disso? O que parecia impossível se tornou realidade diante de todas as nações. Não é acaso. É cumprimento exato da palavra de Deus. Agora pense no povo simples do passado, vivendo em vilarejos sem luz elétrica, sem comunicação rápida, sem meios de transporte modernos. Eles jamais poderiam imaginar que um dia a ciência se multiplicaria a ponto de, em segundos, uma mensagem atravessar o planeta, ou de o homem voar mais alto do que os pássaros. Mas Daniel, capítulo 12, versículo 4, já tinha registrado isso. Você percebe como Deus revelou séculos antes aquilo que os olhos humanos não podiam prever? E quando Jesus disse que o Evangelho seria pregado em todo o mundo, em Mateus capítulo 24, versículo 14, muitos poderiam duvidar. Como pregar em cada nação, em cada povo? Mas hoje, com a tecnologia e com a força missionária espalhada por continentes inteiros, essa promessa está se cumprindo diante de nós. Até mesmo nações fechadas ao cristianismo estão sendo alcançadas por meio de rádios, transmissões secretas e internet. Não há como negar. O Evangelho corre como fogo no palheiro e ninguém pode apagar. Mas aqui está algo que vai te arrepiar. Quando olhamos para o esfriamento do amor em Mateus capítulo 24, versículo 12, não estamos falando de algo distante. Você sente isso na pele. Famílias se desfazendo, pessoas mais preocupadas com dinheiro do que com afeto, gente pronta para trair por causa de status, a violência crescendo nas ruas, o amor se tornando raro como o ouro puro. Jesus avisou que isso seria sinal, não para gerar desespero, mas para mostrar que a contagem regressiva está acelerada. Agora veja comigo outro ponto: falsos profetas. Quantas pessoas hoje falam em nome de Deus, mas pregam apenas prosperidade, fama e ego? Quantos se apresentam como salvadores, mas na verdade buscam glória própria? Isso também já estava escrito. Jesus foi claro em Mateus capítulo 24, versículo 24. Eles enganariam muitos, fariam sinais, teriam aparência de verdade,
mas no fundo são lobos em pele de cordeiro. E a única defesa é permanecer firmado na palavra, com olhos abertos e coração cheio do Espírito Santo. E é por isso que precisamos falar do sétimo sinal, o templo em Jerusalém. Paulo alertou em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que o homem do pecado se assentaria no templo como se fosse Deus. Isso mostra que o templo vai voltar a existir. Meu amigo, já existem planos, utensílios preparados, sacerdotes treinados. O único detalhe é o local, que hoje é palco de uma das maiores tensões da humanidade. Mas quando Deus mover essa peça, nada mais impedirá. Você consegue imaginar o mundo inteiro vendo a reconstrução do templo em Jerusalém? Isso vai estremecer o planeta. Mas há algo profundo que você precisa perceber. Não é apenas sobre história ou geopolítica. É sobre você. Porque cada sinal cumprido grita que Jesus está voltando. E quando ele voltar, ele não virá para sistemas políticos ou prédios. Ele virá buscar pessoas que o amam, que vigiam, que guardam a fé. É por isso que eu insisto tanto com você. Não viva como se tivesse todo o tempo do mundo. O tempo é agora. O momento é hoje. E aqui quero abrir meu coração com você. Se essa mensagem tem tocado sua vida e você percebe que estamos vivendo dias proféticos, eu quero te pedir algo especial. Se inscreva no canal agora mesmo. Sabe por quê? Porque cada vez que você se inscreve, você não apenas recebe novos vídeos que vão abrir ainda mais os seus olhos, mas você também se torna parte de um movimento de fé. É como se estivéssemos juntos, lado a lado, espalhando a verdade da volta de Jesus para o maior número de pessoas possível. E eu quero te dar um motivo ainda maior. Quando você se inscreve, você ajuda essa mensagem a alcançar pessoas que talvez nunca ouviriam falar sobre os sinais da volta de Cristo. É como se cada inscrição fosse uma trombeta que toca mais alto, despertando alguém que ainda está dormindo espiritualmente. Então, faça isso agora. Aperte no botão de inscrição e venha caminhar comigo nessa jornada. Vamos juntos vigiar os sinais e preparar corações para o grande dia. E sabe o que é mais incrível? A Bíblia garante que aquele que há de vir, virá e não tardará. Em Hebreus capítulo 10, versículo 37. Isso é promessa, isso é certeza. Então, cada vez que você ouve sobre esses sinais, lembre-se, não é coincidência. É o Pai dizendo, prepare-se, porque o Filho está às portas. E enquanto pensamos nisso, vamos mergulhar ainda mais fundo no que significa a reconstrução do templo. Esse não é apenas um projeto físico, é o último gatilho profético antes da manifestação final. E você vai entender como tudo isso conecta diretamente com a eternidade da sua vida. Agora que você já entende o quanto esses 7 sinais são reais e já percebeu que 6 estão diante dos nossos olhos, quero te levar a um mergulho mais profundo. Feche os olhos por um instante e imagine Jerusalém. Não como uma cidade comum, mas como o coração pulsante do plano de Deus. As pedras antigas, as ruas estreitas, o Monte das Oliveiras, o Muro das Lamentações, o Monte do Templo. Ali já pisaram reis, profetas e o próprio Filho de Deus. Ali Abraão subiu para sacrificar Isaque. Ali Salomão ergueu o templo. Ali Jesus chorou sobre a cidade. Você consegue sentir o peso espiritual desse lugar? Agora ouça as palavras do profeta Zacarias, capítulo 12, versículo 2. Eis que farei de Jerusalém um cálice de tremor para todos os povos em redor. Não é apenas poesia, é realidade. Cada conflito no Oriente Médio, cada ameaça contra Israel, cada negociação de paz, tudo gira em torno dessa cidade. O mundo inteiro pode estar distraído, mas quem tem olhos espirituais percebe. Jerusalém é o palco final. Mas aqui vem algo que vai te arrepiar dos pés à cabeça. O templo precisa voltar a existir.
Não é apenas desejo de judeus religiosos, é profecia. Paulo disse em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, que o homem do pecado se assentará no templo de Deus, proclamando ser Deus. Isso significa que o templo não é opcional, ele é peça central. João também ouviu em Apocalipse capítulo 11, versículo 1. Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara e foi-me dito, levanta-te e mede o templo de Deus. Isso é extraordinário. A Bíblia fala de um templo que ainda não existe, mas que existirá no tempo do fim. E sabe o que é mais impressionante? Israel já tem tudo preparado. Existe um instituto chamado Instituto do Templo em Jerusalém. Eles refizeram a menorá de ouro, a mesa dos pães, o altar de incenso, as vestes sacerdotais, os instrumentos musicais. Até a novilha vermelha necessária para a purificação já foi criada em Israel, conforme Números capítulo 19. Tudo está pronto, só falta o espaço. O monte do templo hoje está ocupado pela mesquita de Al-Aqsa e pelo Domo da Rocha, 2 lugares sagrados para o islamismo. Esse é o maior ponto de tensão do mundo. Um simples rumor de mudança já provoca protestos e guerras. Mas, meu amigo, aqui está a revelação. Nada disso é acaso. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 15: Quando, pois, virdes a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Ele falava do templo. Esse lugar santo voltará a existir, e quando isso acontecer, o cenário profético estará completo. E você percebe como isso toca o presente? Hoje, jornais falam de paz no Oriente Médio, tratados, acordos, líderes mundiais tentam buscar uma solução, mas ninguém consegue resolver, porque não é uma questão política, é espiritual, e o que os homens não conseguem, Deus já determinou. Chegará o dia em que a peça final será colocada no lugar, o templo será reconstruído e isso será o gatilho para o último capítulo da história. Mas há algo ainda mais profundo. O templo não é só pedra, ele representa a presença de Deus. Nos dias de Salomão, a glória do Senhor encheu o templo a ponto de os sacerdotes não conseguirem ficar de pé, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 1. Nos dias do fim, ele será usado como palco de engano, onde o anticristo vai se assentar. Percebe a ironia? Um lugar de glória se tornará um lugar de mentira. Mas isso já estava escrito. Não é surpresa, é alerta. Agora eu quero falar com você diretamente. Você já percebeu como os 6 sinais já cumpridos são claros? Israel voltou a ser nação, Jerusalém virou centro mundial, a ciência se multiplicou, o evangelho corre pelo mundo, o amor esfriou, falsos profetas se levantaram. Isso não é coincidência, isso é o relógio de Deus apontando para o último sinal. E quando esse último se cumprir, será rápido, será avassalador, será decisivo. E aqui vai um pedido especial. Clique agora no gostei. Sabe por quê? Porque cada vez que você faz isso, essa mensagem alcança mais pessoas. O algoritmo entende que esse conteúdo é importante e espalha para outros corações que ainda estão dormindo espiritualmente. Você pode ser o motivo de alguém acordar hoje para os sinais da volta de Jesus. Então não deixe para depois. Clique no gostei e ajude essa palavra a chegar mais longe. E enquanto você faz isso, guarde essa verdade. Deus está no controle. Ele já revelou o fim desde o princípio em Isaías capítulo 46, versículo 10. Ele não perde o rumo da história. O que parece caos para os olhos humanos é apenas cumprimento para os olhos espirituais. O templo voltará, o anticristo surgirá, mas logo depois o Rei dos Reis aparecerá em glória. E nesse dia toda lágrima será enxugada e todo joelho se dobrará diante dele. Agora, respira fundo e deixa essa imagem encher o seu coração. Jerusalém brilhando,
o templo erguido, as nações assistindo, o mundo achando que encontrou paz, mas a Bíblia mostrando que é só o prenúncio. Porque logo depois o céu se abrirá e Jesus voltará. Você percebe o quanto estamos perto? Isso não é teoria. É a verdade diante dos seus olhos. E você faz parte dessa geração. Meu amigo, até aqui já vimos o quanto os sinais são fortes, claros e vivos diante dos nossos olhos. Mas agora quero te conduzir a um ponto ainda mais profundo, porque entender os sinais não é apenas conhecer história ou profecia. É perceber o impacto que isso tem na nossa vida hoje, no nosso coração, nas nossas escolhas, no nosso futuro eterno. Pensa comigo, o primeiro templo foi construído por Salomão com pedras preciosas, ouro, cedro do Líbano. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 6, versículo 11, que o Senhor falou a Salomão: Se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos andando neles, confirmarei contigo a minha palavra. Esse templo era lugar de glória, presença e adoração. Mas por causa da desobediência, ele foi destruído. Depois veio o segundo templo, reconstruído por Zorobabel e ampliado por Herodes. Ali Jesus entrou, ensinou, curou e até expulsou os cambistas. Mas no ano 70 depois de Cristo, os romanos o arrasaram, cumprindo a profecia de Mateus capítulo 24, versículo 2, quando Jesus disse: Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Agora olhe para isso. Já existem preparativos para um terceiro templo. Você percebe como isso fecha um ciclo? Primeiro, a glória. Depois, a visita do Messias. E agora, a preparação para o palco do engano, onde o anticristo se apresentará como se fosse Deus. Isso mostra que estamos nos últimos passos. Não são especulações, não são teorias. A Bíblia é clara e cada detalhe é absolutamente preciso. Mas há algo que você precisa entender. O templo físico é sinal, mas o templo espiritual somos nós. Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso é extraordinário. Enquanto o mundo olha para pedras, Deus olha para corações. O templo que ele deseja habitar é o seu interior. Por isso, a volta de Jesus não é só sobre Israel, Jerusalém ou ciência. É sobre você estar pronto para ser encontrado cheio da presença de Deus. Agora vem algo que vai te deixar impressionado. Os mesmos utensílios que estão sendo preparados para o templo em Jerusalém também apontam para a santidade que Deus espera de nós. A menorá, o candelabro de ouro, representa a luz que não pode se apagar. Jesus disse em Mateus capítulo 5, versículo 14: Vós sois a luz do mundo. A mesa dos pães da proposição fala de comunhão. Jesus declarou em João capítulo 6, versículo 35: Eu sou o pão da vida. O altar do incenso representa a oração que sobe aos céus como cheiro suave. Apocalipse capítulo 5, versículo 8, mostra taças cheias de incenso que são as orações dos santos. Você percebe a conexão? O templo é físico, mas a mensagem é espiritual. E aqui entra uma pergunta forte. Se Jesus voltasse hoje, encontraria em você um templo vivo preparado para ele? Ou encontraria um coração cheio de distrações, de pecados escondidos, de frieza espiritual? É por isso que esses sinais são tão urgentes. Eles não servem apenas para satisfazer curiosidade. Eles servem para despertar, para chamar a santidade, para acender a chama da fé.
Mas eu quero te mostrar algo ainda mais fascinante. O profeta Ezequiel, nos capítulos 40 a 48, descreve em detalhes um templo futuro, com medidas exatas, portas, câmaras, altares. Isso prova que Deus é detalhista. Ele não fala em símbolos vagos. Ele dá medidas, proporções, instruções. Isso revela que a profecia é literal, não é invenção. E quando olhamos para os sinais já cumpridos, Israel renascido, a ciência multiplicada, o Evangelho correndo o mundo, entendemos que o templo também se cumprirá de forma literal. E sabe o que é mais impactante? Enquanto esse templo terreno ainda não existe, o Espírito Santo está edificando um templo vivo em cada crente fiel. Pedro escreveu em 1 Pedro capítulo 2, versículo 5: Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Isso significa que enquanto os olhos do mundo estão em Jerusalém, os olhos de Deus estão em você. Ele está vendo se a sua vida é um altar, se o seu coração é uma morada. Isso não é teoria, é realidade. E deixa eu te contar algo que vai estremecer seu coração. Quando o último sinal se cumprir e o templo for reconstruído, será o início da maior enganação da história. O anticristo vai se apresentar como um líder global, promovendo paz, prometendo segurança. Muitos acreditarão nele, inclusive judeus que ainda aguardam o Messias. Mas a Bíblia já revelou a sua verdadeira face. Ele é o homem da perdição, o filho do engano. Daniel capítulo 9, versículo 27, diz que ele fará uma aliança com muitos, mas depois quebrará essa aliança e profanará o templo. Meu amigo, você percebe o quão urgente isso é? Não é apenas sobre política, guerras ou tecnologia. É sobre o destino eterno da sua alma. Porque quando tudo isso se cumprir, o relógio da graça vai parar. Não haverá mais tempo para decidir. O tempo é hoje. E enquanto essa palavra toca o seu coração, eu quero te lembrar de algo simples, mas poderoso. Compartilhe esse vídeo com alguém. Sabe por quê? Porque você pode ser a ponte para que uma pessoa desperte espiritualmente. Talvez um amigo, um familiar, alguém que você ama e que ainda não entende os sinais. O seu ato de compartilhar pode ser o empurrão que falta para que essa pessoa se prepare para a volta de Jesus. Então, não deixe para depois. Compartilhe agora. Pense, se cada um de nós espalhar essa mensagem, quantas vidas podem ser alcançadas? Quantos corações podem ser despertados? A sua ação pode salvar uma alma, e não há nada mais valioso que isso. Agora, respire fundo e segure essa imagem dentro de você. O templo pronto, as trombetas afinadas, o céu preparado. O mundo acha que controla a história, mas quem conduz tudo é o Senhor. E ele já disse em Apocalipse capítulo 22, versículo 20, certamente cedo venho. Isso é promessa, isso é certeza, isso é o que mantém acesa a chama da nossa esperança. Meu amigo, até aqui você já entendeu que os 7 sinais não são histórias vagas. Eles são reais, palpáveis e já estão diante de nós. 6 já aconteceram. O último está prestes a se cumprir. E esse 7º é como a peça final de um quebra-cabeça que, quando encaixar, mostrará a imagem completa. O cenário para a volta gloriosa de Jesus Cristo. Agora eu quero que você imagine a cena. O templo reconstruído em Jerusalém, os sacerdotes retomando os sacrifícios, a menorá acesa, os cânticos ecoando, o mundo inteiro assistindo pelas telas, as manchetes dizendo: paz foi alcançada no Oriente Médio, um novo tempo começa. Parece incrível, não é? Mas a Bíblia já nos alertou, será uma paz falsa. Daniel capítulo 9, versículo 27, diz que o príncipe fará aliança com muitos por uma semana, mas no meio desse tempo quebrará a aliança e cessará o sacrifício. Isso é profundo. O templo será levantado não como prova de vitória espiritual, mas como palco de engano.
E aqui está algo que vai te arrepiar dos pés à cabeça. Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que o homem do pecado se assentará no templo de Deus, mostrando-se como se fosse o próprio Deus. Você percebe o quanto isso é sério? Não estamos falando de rumores ou teorias. Estamos falando de uma profecia clara, registrada há quase 2000 anos, que se conecta exatamente com o cenário que vemos hoje. Mas há um detalhe ainda mais extraordinário. João, em Apocalipse, capítulo 13, versículo 14, disse que esse líder enganará os habitantes da terra com sinais e ordenará que façam uma imagem. O templo será usado como palco para legitimar esse engano. O mundo inteiro vai olhar para Jerusalém e achar que finalmente a paz e a unidade chegaram. Mas, por trás das cortinas, será a maior mentira já encenada. E aqui entra uma revelação espiritual que toca diretamente você. Enquanto o mundo se distrai com promessas de paz, Jesus está chamando os seus para viverem vigilantes. Ele mesmo disse em Mateus capítulo 24, versículo 42, Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Vigiar não é apenas esperar sentado. Vigiar é viver em santidade, é andar em fidelidade, é estar pronto para ouvir a trombeta soar a qualquer momento. E sabe o que é mais impressionante? Jesus comparou esse tempo aos dias de Noé em Mateus capítulo 24, versículo 37. O povo comia, bebia, casava-se e dava-se em casamento, até que o dilúvio veio e os levou a todos. O alerta é claro. A vida parecia normal, mas o juízo chegou de repente, e o mesmo vai acontecer quando o 7º sinal se cumprir. O templo vai ser erguido, as pessoas vão aplaudir, mas logo depois virá a revelação do anticristo. Mas agora vem algo que você precisa ouvir com atenção. O anticristo não virá com a aparência de monstro ou tirano. Ele virá como alguém carismático, persuasivo, cheio de discursos de paz e prosperidade. Ele será aclamado como líder mundial, como solução para os conflitos e crises. Apocalipse capítulo 6, versículo 2, o descreve como alguém montado num cavalo branco, recebendo uma coroa e saindo vitorioso. Muitos vão interpretar isso como o Salvador esperado. Mas será engano. Ele não vem para salvar, mas para enganar e dominar. E aqui está o chamado para você. Não basta apenas saber sobre os sinais. É preciso estar firmado na palavra de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 24, que falsos cristos fariam sinais tão grandes que, se possível, enganariam até os escolhidos. Isso significa que só aqueles que estiverem cheios do Espírito Santo e enraizados na Escritura conseguirão resistir. Meu amigo, esse é o tempo de mergulhar na palavra como nunca antes. Agora eu quero te pedir algo especial. Se essa mensagem está despertando seus olhos e você deseja declarar publicamente que vai permanecer firme, escreva nos comentários esta frase: Eu quero estar firme na palavra de Deus. Digite exatamente assim. Esse comentário é mais do que palavras. É uma declaração pública de fé. É como uma bandeira que você levanta diante do mundo espiritual, dizendo que não vai se deixar enganar, que vai resistir, que vai permanecer fiel até o fim. E sabe por que eu peço isso? Porque seu comentário pode tocar outras pessoas que estão lendo. Alguém pode estar vacilante, fraco, em dúvida, e ao ver sua declaração, pode se fortalecer, pode pensar: eu também quero estar firme. E assim, juntos, nos tornamos como um exército vigilante, preparado para o dia da volta de Jesus. Agora imagine comigo, o templo sendo erguido, o anticristo se revelando, os sinais se cumprindo. É um cenário assustador para quem não crê. Mas para os que estão em Cristo, é apenas a confirmação de que a promessa está perto de se cumprir.
porque logo após o engano, o verdadeiro rei aparecerá. Jesus voltará, não como servo sofredor, mas como o leão da tribo de Judá, vindo com poder e grande glória. E enquanto o mundo corre atrás de soluções humanas, nós mantemos os olhos fixos no céu, porque a nossa esperança não está em líderes terrenos, mas naquele que já venceu a morte e prometeu: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Em João capítulo 14, versículo 3. Meu amigo, segura essa esperança no coração. Os sinais não são motivo de medo, mas de fé. Eles são lembretes de que a história não está solta. Ela tem começo, meio e fim, e o fim já está escrito. Jesus reinará para sempre, e nós, que cremos, reinaremos com ele. Agora, meu amigo, depois de entender como o templo será reconstruído e como o anticristo usará esse palco para enganar o mundo, eu quero que você olhe comigo para algo ainda mais profundo: a reação das nações. A Bíblia é muito clara quando diz que Israel será cercado por inimigos. O salmista escreveu em Salmos capítulo 83, versículo 4: Disseram: Vinde e desarraiguemo-los, para que não sejam nação e não haja mais memória do nome de Israel. Você percebe? Esse ódio não é novo, ele vem atravessando séculos. E hoje, basta ligar a televisão para ver líderes, grupos e povos declarando que Israel não deveria existir. Isso não é apenas política, é espiritual. E aqui vem algo que vai te deixar impressionado. O profeta Ezequiel descreveu uma guerra futura em capítulos 38 e 39, conhecida como a Guerra de Gog e Magog. Nela, várias nações se levantarão contra Israel, mas Deus intervirá de forma sobrenatural. Muitos estudiosos acreditam que essa guerra será justamente o estopim para uma grande virada no Oriente Médio, abrindo espaço para que o templo seja reconstruído. Você percebe como tudo está conectado? Guerras, ameaças, tratados. Nada foge do plano já revelado na palavra. Mas há outro detalhe que precisamos enxergar. Jesus, em Mateus capítulo 24, versículo 15, falou sobre a abominação da desolação no lugar santo. Ele fazia referência a algo que já tinha acontecido no passado, quando Antíoco Epifânio, um rei sírio, profanou o templo em 167 a.C., mas também apontava para algo futuro: a profanação do templo pelo anticristo. Isso significa que a história se repete em ciclos, mas cada ciclo é um sinal ainda mais forte de que estamos caminhando para o clímax. E sabe o que é mais extraordinário? Hoje já existem relatos de sacerdotes sendo treinados em Israel para os rituais do templo. Homens jovens aprendendo como oferecer sacrifícios, como acender a menorá, como tocar trombetas. Já existem animais preparados, incluindo a famosa novilha vermelha mencionada em Números capítulo 19, necessária para os ritos de purificação. Está tudo pronto, só falta a liberação do local. É como um teatro com as cortinas já abertas, esperando apenas o momento do ator principal entrar em cena. Mas aqui está algo que precisa arder no seu coração. Enquanto o templo físico ainda não existe, você é chamado a ser templo vivo do Espírito Santo. Paulo declarou em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Você percebe? O Senhor não está esperando apenas pedras em Jerusalém. Ele está olhando para corações que se rendem, que se purificam, que se tornam morada da sua glória. Agora, deixe-me te contar algo que vai estremecer sua alma. João, em Apocalipse capítulo 11, versículo 2, ouviu a ordem: Deixa o átrio que está fora do templo, e não o meças, porque foi dado às nações.
Isso mostra que haverá até um acordo político, uma divisão de espaço, algo que aos olhos do mundo parecerá solução, mas na verdade será o início de uma grande tribulação. Esse detalhe revela como os sinais não são apenas religiosos, mas também políticos e globais. E cada passo que vemos hoje nas negociações sobre Jerusalém é como mais uma peça se movendo nesse tabuleiro profético. E aqui está a conexão com a sua vida. Você pode olhar para essas notícias e pensar que está distante, mas na verdade tudo isso aponta para a urgência de estar pronto, porque quando o último sinal se cumprir, Jesus virá. Não haverá mais tempo para arrependimento. Não haverá mais chance de decisão. O tempo da graça terminará. Mas, meu amigo, para os que estão firmes em Cristo, isso não é motivo de medo, é motivo de esperança. Paulo escreveu em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Você consegue imaginar essa cena? O céu se abrindo, a trombeta soando, os anjos aparecendo e o povo de Deus sendo levado. Isso vai ser glorioso. E sabe o que é mais incrível? O mundo pode até se preparar para guerras, para crises econômicas, para pandemias. Mas ninguém está preparado para a volta de Jesus, a não ser aqueles que já entregaram sua vida a Ele. É por isso que essa mensagem é tão urgente. Ela não é apenas para informar, é para transformar. Agora guarda isso no seu coração. Os sinais não são um enigma impossível de decifrar. Eles são claros. Eles já estão diante de nós. E cada vez que você vê uma notícia sobre Israel, Jerusalém ou o Oriente Médio, lembre-se, é Deus dizendo que o tempo está acabando. E enquanto seguimos, vamos aprofundar ainda mais nessa conexão entre os sinais, a volta de Jesus e o chamado para que cada um de nós esteja de pé, vigilante e cheio do Espírito Santo. Porque, meu amigo, quando o templo se erguer, será a última peça, e logo depois o céu se abrirá e o Rei virá com poder e glória. Meu amigo, chegamos a um ponto da nossa jornada em que não dá mais para olhar para os sinais apenas como informações. Cada detalhe que a Bíblia revelou é como uma trombeta tocando bem diante de nós. O mundo pode até tentar disfarçar, a mídia pode até dar explicações políticas ou sociais, mas quem conhece a palavra sabe, tudo está se encaixando exatamente como Deus falou. Olhe para Israel. O simples fato de essa nação existir já é um milagre. Nenhum povo da história conseguiu ser disperso por quase 2000 anos e depois voltar à sua terra com a mesma língua, a mesma cultura, a mesma fé. Isaías capítulo 66, versículo 8 já havia dito: quem jamais ouviu tal coisa? Pode nascer uma nação de uma só vez? E em 1948, em apenas um dia, Israel ressurgiu. Não é coincidência, é cumprimento literal. Agora olhe para a ciência. Daniel capítulo 12, versículo 4 anunciou: a ciência se multiplicará. E isso aconteceu diante de nós. Nunca na história da humanidade o conhecimento avançou tão rápido. Em um século saímos de cavalos para aviões supersônicos, de cartas escritas à mão para transmissões ao vivo em tempo real. E agora chegamos à inteligência artificial, à biotecnologia, ao domínio do espaço. Tudo isso é sinal. Tudo isso grita que estamos vivendo o tempo do fim. E olhe também para o esfriamento do amor. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 12: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você sente isso todos os dias.
Pessoas se afastando, famílias se dividindo, violência tomando conta das ruas, o coração humano ficando cada vez mais frio. Não é acaso, é profecia se cumprindo. Mas agora vem algo que vai te deixar impactado. O último sinal, o templo em Jerusalém, não é apenas mais uma marca na linha do tempo. Ele é o ponto decisivo. Ele será o palco onde o anticristo se revelará ao mundo. Paulo descreveu em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, que esse homem se assentará no templo de Deus, proclamando ser Deus. Isso mostra que o templo precisa existir novamente, e os preparativos já estão prontos. Os utensílios, as vestes sacerdotais, até os animais exigidos pela lei já existem em Israel. Falta apenas o espaço. E quando isso acontecer, meu amigo, será como se a última peça de um relógio fosse colocada. O tic-tac profético vai soar mais alto. E então, num piscar de olhos, tudo o que está escrito começará a se cumprir em velocidade impressionante. Jesus disse em Mateus, capítulo 24, versículo 33, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. E é aqui que eu quero falar direto ao seu coração. Não adianta apenas conhecer os sinais se você não estiver preparado. Não adianta apenas assistir a história se desenrolar se você não decidir de que lado estará quando Jesus voltar. Porque ele não vem para prédios, não vem para sistemas políticos, não vem para religiões. Ele vem para buscar pessoas. Pessoas que o amam, que o seguem, que estão firmes na fé. Mas aqui vai algo ainda mais forte. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 44, por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Isso significa que ele virá num momento inesperado. Não será quando as pessoas estiverem esperando. Será quando o mundo estiver distraído, quando ninguém imaginar. Por isso, vigiar é urgente. Estar preparado é essencial. E é por isso que eu quero te pedir algo especial neste momento. Se você crê que está vivendo esses sinais e que Jesus pode voltar a qualquer instante, escreva nos comentários esta frase: eu estou esperando a volta de Jesus. Não é apenas uma frase solta, é uma declaração pública de fé. É como levantar uma bandeira e dizer: eu não estou dormindo espiritualmente, eu estou vigilante, pronto e atento. E sabe o que acontece quando você comenta isso? Outras pessoas são despertadas. Elas leem e percebem que não estão sozinhas. Elas sentem coragem para também se posicionar. Seu comentário é uma semente de fé que pode tocar corações e despertar vidas que ainda estão na escuridão. Agora imagine essa cena comigo. O templo reconstruído, o anticristo sentado no lugar santo, as nações enganadas. E de repente, o céu se abrindo. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz: eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Você consegue imaginar isso? Todo o mundo parando, olhando para o céu, vendo Jesus voltar com poder e grande glória. Para uns será desespero, para outros será alegria indescritível. E é por isso que a mensagem dos sinais não deve causar medo, mas esperança. Porque para quem pertence a Cristo, esses sinais não são o fim, mas o começo. Eles apontam para o cumprimento da maior promessa: estar para sempre com o Senhor. João capítulo 14, versículo 3, registra as palavras de Jesus: e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Isso é promessa, isso é certeza. Então, meu amigo, não se distraia. Não deixe os sinais passarem diante dos seus olhos sem tocar seu coração. Você foi chamado para viver neste tempo, nesta geração, não por acaso. Não por sorte,
Mas porque Deus quis que você fosse testemunha de tudo isso, e a sua responsabilidade é se preparar, vigiar e anunciar. E enquanto você guarda essa palavra, vamos seguir juntos para enxergar de forma ainda mais clara como esse último sinal se conecta com o fim da história e com a volta gloriosa do nosso Senhor. Porque o que está prestes a acontecer vai estremecer o mundo inteiro. Meu amigo, chegamos ao ponto final desta mensagem. 6 sinais já se cumpriram e só falta um: a reconstrução do templo em Jerusalém. Quando isso acontecer, o anticristo se revelará e logo depois Jesus voltará em glória. Mas o mais importante não é apenas conhecer os sinais, é estar preparado. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 44, Por isso estai vós também apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. A decisão é hoje. Ele não busca prédios ou religiões, busca corações entregues. João capítulo 14, versículo 3 declara: Virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Você está pronto? Se ainda não, entregue sua vida a Jesus agora. Peça perdão e abra a porta do coração. Ele prometeu voltar e logo o veremos. Não é teoria, é certeza. Jesus está às portas e a eternidade depende da sua resposta.